A Bíblia vai nos contar que o povo se uniu e numa só voz declarava: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos falar sobre adoração comunitária com um convidado especial. Fica com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta então para mais uma roda de parola inédita do canal Os Paroleiros. Hoje, parola 59, a segunda do tema adoração. Hoje temos um convidado especial, especialíssimo, mais que especial, um cara que a gente conseguiu trazer aqui para os paroleiros, meu Deus do céu, com vocês. Estamos aqui hoje com o pastor Luciano Manga, direto do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Vineyard Rio. Tudo bem, Manga? Como é que você está? Beleza, amigos, que legal, que legal. Eu já estou aqui já achando a criatividade de vocês brilhante. Até porque nós temos a mente brilhante, né? Nós temos... Sim, agora nós elevamos o nível desse canal. Pelo menos alguém fez valer aqui. Obrigado, Manga. Tá vendo? Eu gostei da criatividade, gostei, muito bom, muito bom. A mente está brilhando, eu tô vendo que está brilhando. Às vezes ele precisa tirar o excesso de luz, senão a gente não brilha demais, brilha demais. Muito, menino. Brilha muito esse menino, brilha. Eu quero ver no dia que o Davi Silva estiver aqui, nós vamos colocar o Manga, eu quero ver se ele vai fazer essa piadinha também com ele. Eu vou ficar de óculos escuro. Vou ficar de óculos escuro nesse dia. Eu quero só ver duas mentes brilhantes aqui, vai ser sensacional. Mas, muito gente, bacana. Que legal. Gente, você que está acompanhando a gente, então, no Facebook, no Instagram e no YouTube, hoje nós estamos com um convidado especial. Quero dar um salve, então, para o Paulinho, oficialmente. Um salve para o Wilsinho. E aí, meninos, beleza? Bença, no óleo. Depois dessa introdução do Manga, eu acho que a gente tinha que reformular o programa aqui. Pronto. A partir da próxima parola, nós estamos destituindo o Arthur e chamando o Manga para fazer o seu lugar. Pô, essa não era a minha intenção, Arthur. Hashtag chateado. Manga, que honra ter você aqui. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua vida, do teu trabalho, do teu ministério, para em seguida a gente entrar no assunto, mas a gente queria primeiro deixar um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, de onde você está hoje. Já acompanhei um pouquinho o seu podcast lá no Spotify, o Pano para Manga, bem bacana também, mas fala um pouquinho, queria que você se apresentasse. Tá, na verdade, eu fui criado em São Paulo, então eu diria que uma parte gigantesca da minha vida, ela foi em São Paulo, até mesmo porque eu fui alcançado pela graça do Senhor novo, eu era adolescente, eu tinha 17 anos, né? Então eu tive assim muitas experiências, até porque eu comecei a frequentar assim um tempo maior, né? Uma igreja na época que era Cristo Salva e também mais conhecida como Igreja do Tio Cássio, porque o pastor se chamava Cássio e todo mundo chamava ele de tio. Então lá, assim, foi uma escola, porque nós estamos falando aí nos anos 70, nós estamos falando de 78, 79, e era uma igreja muito contemporânea para a sua época, muito moderna, a proposta dela. Então essa foi minha escola, né? Eu vim desse contexto e depois, lógico, como eu me senti vocacionado, chamado, aí eu fui
eu fiz teologia na Faculdade Batista, Faculdade Teológica Batista em São Paulo, e depois eu migrei para onde eu me desviei, que foi na Faculdade Metodista lá em Rude Ramos. Nesse exato momento, você feriu o coração do nosso único pastor aqui. Mas nós temos uma parola, Manga, sobre cura interior. Tá tudo tranquilo. Tá Depois certo. eu assisto. Depois eu assisto de novo. Aí depois, ali na Faculdade Metodista, eu fui chamado para trabalhar na capelania universitária. Então eu trabalhei na capelania universitária. Na época chamava Instituto Metodista de Ensino Superior, depois que se tornou Universidade Metodista de São Paulo, né? Mas eu trabalhei lá na capelania, foi uma experiência extraordinária. Então, assim, eu tive experiências maravilhosas, né, com a igreja metodista. Fiquei um bom tempo atuando nas igrejas metodistas, mas foi justamente na época que teve o boom, que alguns chamam do boom da música gospel, né? E eu estava inserido nesse contexto, até porque eu fazia parte do Oficina G3, e aí eu fui convidado para desenvolver trabalhos evangelísticos na época na Igreja Renascer em Cristo. E aí eu fui para lá para ser pastor e atuar nessa área, e lá fiquei até, na verdade, em 96, final de 96, início de 97, fui enviado para o Rio de Janeiro para plantar as igrejas Renascer no Rio de Janeiro. Então eu fiquei na Renascer até 98, plantei a igreja Renascer da Barra da Tijuca, trabalhei também na Rádio Manchete, enfim, fiz muita coisa na época pela Renascer, mas eu acabei me desligando, e foi aí que eu conheci o movimento da Vineyard, e aí iniciei o projeto de plantação, até porque era muito novo, não existia nenhuma comunidade da Vineyard no Brasil, então alguns irmãos estavam tendo relacionamento com alguns americanos, ingleses e tal, e aí a gente iniciou os projetos de plantação de igrejas na Vineyard. Então desde 99 que eu venho trabalhando nesse processo de plantação de igrejas, né? Hoje eu sou pastor de uma igreja da Vineyard no Rio, que foi plantada em 2003, aí nós já plantamos outras, né? Estamos plantando uma agora no bairro da Tijuca. Então esse tem sido o meu trabalho. Hoje eu sou um dos líderes nacionais da Vineyard e trabalho como coordenador regional, tanto atuando no estado do Rio, no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Então, mentoreando esses pastores, né, que estão atuando nessas regiões, visando, lógico, essa questão de plantar igrejas. Então, hoje, esse tem sido o meu trabalho. Tenho trabalhado, assim, um tema que eu abracei, que é o tema da espiritualidade. Então, eu tenho trabalhado muito forte, tenho estudado, tenho mergulhado nessa questão da espiritualidade, mas dentro de um contexto contemporâneo, tentar falar espiritualidade para o hoje, não é espiritualidade uma proposta de monastério, não, mas uma proposta para hoje, né? Então é isso. Eu acho que é isso, já dá para... Tem muita coisa, mas tentei dar uma resumida para vocês. Joia. Ô Manga, quando você fala da questão da espiritualidade como algo que tem sido um eixo, né, um ponto de partida, eu acho que espiritualidade, obviamente, né, dentre outros desdobramentos que ela vai requerer da gente, um dos desdobramentos mais belos e mais lindos, quem sabe, seja aquilo que é o objeto do nosso bate-papo no decorrer desse mês, né, do bate-papo dos paroleiros no decorrer desse mês, que é a questão da adoração, né? Na semana passada a gente tocou um pouquinho no assunto de que a adoração, ela nos torna próximos, parecidos com aquele a quem nós adoramos, né? No entanto, a gente tem vivido um tempo de uma desconfiguração
né, se é que a gente pode chamar assim, daquilo que é a adoração bíblica, principalmente daquilo que é a condução de adoração na vivência comunitária, né? Trocando em miúdos, as nossas igrejas estão cantando abobrinha, né? Tem muita música ruim, tem muita adoração ruim, tem muita direção de adoração, levando em consideração também o bate-papo da semana passada, de que adoração não é só canção, mas é aquilo que a gente direciona em louvor ao Senhor. Tem muita direção errada no que diz respeito de adoração. Puxa, eu acho que seria muito legal você, como um cara da adoração contemporânea, mas não superficial, compartilhar um pouquinho com a gente acerca de qual a sua visão fundamental, né, da adoração. Qual que é a sua visão bíblica, a sua visão de fundamento acerca da adoração, que te subsidia a ser um cara da adoração contemporânea sem ela ser uma adoração antropocêntrica, ou que perca o contato de Cristo no centro, que perca a figura de Cristo no centro, a figura do Senhor no centro. Eu sou muito tocado por aquele texto lá de Atos 2:47. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto, ele começa dizendo assim: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, né? E a NVI também vai iniciar o texto dizendo: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando eu olho para esse ajuntamento aí, né, essas pessoas que estão juntas, para essa comunidade que está sendo descrita aqui nesse texto, eu percebo que a vida dessas pessoas aqui, elas eram marcadas por um espírito de adoração. Agora, uma adoração que era caracterizada por quê? Pelo ensino, pela comunhão e pela oração. O texto está dizendo aqui que eles louvavam a Deus, né? Vale aqui, lógico, a gente que estuda às vezes o original e que vai buscar o verbo, em que tempo que o verbo está, aqui o verbo está no gerúndio. Aqui eu vou mudar o termo, tá? Aqui a gente tem uma adoração orgânica. Legal. Uma adoração orgânica, né? E eu tenho para mim que existem características dentro dessa questão de uma adoração orgânica, né? E que a gente tem vários aparatos bíblicos para isso, né? Que é o que eu acredito que hoje uma comunidade de fé ela tem que estar presente, que é a questão de ação de graças e de muita alegria, né? O louvor no qual o nosso Deus ele habita, alguém disse que é toda a expressão do ser, do coração, né? Quando aquela pessoa é tomada de amor, de gratidão, e essa pessoa faz ou expressa isso, até porque a gente sabe que Deus não se canta, não se empolga quando não tem, quando o que a gente faz não é feito de paixão, de coração, né? Porque a única, eu diria que a voz humana ouvida pelo Senhor é o nosso coração, né? São as nossas expressões, né? Então eu diria que as nossas comunidades, elas precisam ser comunidades onde essa adoração orgânica encha o coração do Pai, né? E o que enche o coração do nosso Pai é coisa simples, singela, grata, quebrantada,
espontânea que não oferece performance, né? Dentro do que você falou, Paulo, tem tanta performance, né? Precisa de tanta performance. E, na verdade, a adoração ela acontece quando alguém tem consciência, quando a pessoa tem consciência de ter recebido muito mais do que ela possa retribuir. Então, eu diria que, como característica aqui dessa comunidade, é uma comunidade onde essa adoração orgânica ela é recheada de muita gratidão e de muita alegria. E outra coisa também, que isso aqui me persegue demais, eu chamo de autenticidade. Quando nós fazemos o que fazemos e o fazemos de coração, né? Porque a adoração ela tem que fluir. Na verdade, a adoração ela é uma experiência que flui do meu coração para o coração de Deus, né? Então, se uma pessoa ela se propõe a liderar louvor, adoração, a compor músicas, o que se espera dessa pessoa é que ela já tenha estado lá antes, né? No sentido de que ela já tenha adorado. Precisa conhecer o caminho, né? Precisa conhecer o caminho. Isso, né? Isso eu tô querendo dizer que essa pessoa ela tá falando sobre coisas que ela conhece. Porque ela já teve experiência, né? Então, quando uma pessoa ela chega nas nossas comunidades para liderar aquele tempo de louvor, de adoração, essa pessoa ela já conhece o caminho. Até porque a gente sabe que ela já esteve lá antes. Até porque esse terreno é familiar para ela. Né? É isso. Agora, tem gente que o terreno não é familiar para ela. E aí a coisa entra no campo do que a gente tem visto, de uma certa forma, né? Então a gente... Manga, Oi, pode falar. Você citou aí o texto de Atos, né? Eu gostei que você usou de uma nova versão, porque o Paulinho gosta de versões bíblicas, viu? Ele gosta de versões bíblicas. Ele gosta. Eu gostei Ele falou NVI e caiu um fio de cabelo meu aqui. Quando ele falou em 2 anos, é a primeira vez que eu vejo ele não se retorcer. Eu me retorci por dentro. Você é muito bem-vindo entre nós, viu? Porque assim ele vai conseguir. Obrigado. Eu vou falar aqui. Obrigado, viu, Manga? Porque eu gosto de uma Bíblia, uma versão... Lá vem. Hoje ele abusa. É a The Passion Translation. Sim, The Passion Translation. E esse texto, você falou várias vezes uma palavra que aqui você falou ser cheio, ser recheado. E no versículo 47 diz assim: e eles estavam continuamente cheios de louvor a Deus. Em inglês, essa palavra, ela tem uma outra expressão que a tradução, ela faz perder o que você estava falando. Porque, de fato, aqui fala assim, they were continually filled with praise to God. Aqui está falando, eles eram tão cheios da presença, da graça, do louvor a Deus. É muito profundo isso que você estava falando. Quando você fala recheado, é muito mais além, Manga. Desculpa, não me entenda mal, mas quando você fala recheado, você foi muito superficial. Porque quando eu leio isso daqui, ele está falando de algo que é o que você falou. A pessoa só leva a comunidade àquele nível de louvor, porque de fato e de verdade ela entende o que é ser cheia continuamente por esse nível de louvor. Por isso que o que eu ia dizer agora, Marcinho,
dentro do que você está colocando com muita propriedade, é que a gente aprende esse caminho aqui que eu estou propondo de autenticidade quando a gente conhece primeiro o caminho do quebrantamento, o caminho da intimidade. Isso que você acabou de dizer. É isso. Então, na verdade, a gente tem que aprender com Deus a irmos em regiões mais sensíveis da nossa alma, para que a gente possa adquirir conhecimento e profundidade. E é isso que, de uma certa forma, vai chancelar essa autenticidade. É o que eu, no meu ponto de vista, muitas vezes está faltando. Está faltando essa autenticidade, essa coisa, sabe, bela, sem muita performance, sem muito auê, sabe, essa coisa de que sem muito midiática. Poxa, chega uma hora que cansa, né? E a última coisa que eu diria dentro dessa proposta, né, que a gente está refletindo aí, de adoração comunitária, de uma adoração que seja orgânica, e aí, lógico, a gente vai puxar a sardinha para o nosso amigo Paulinho, que é o lado wesleyano, que é o lado do mover de Deus, né? Aleluia! O William Barclay, certa vez, ele disse o seguinte: o Espírito de Deus se move, olha bem, o Espírito de Deus se move sobre os que juntos adoram. Então, quando nós juntos adoramos, o Espírito Santo, ele se move, né? Então, eu assim, gosto desse negócio, né? Porque o Espírito Santo faz com que eu me relacione com Deus Pai, com que eu experimente Deus nos momentos em que eu, juntamente com outros irmãos e irmãs, quando nós estamos adorando o Senhor, né? Porque a Bíblia vai dizer que Deus derramou o seu amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo, a quem ele graciosamente nos deu. Então, sem essa ação maravilhosa aí do Espírito Santo, a gente acaba descobrindo que muitas vezes o nosso relacionamento com aquele que nós achamos que é a razão da nossa vida é seco, é distante, é frio, não passa de um mero rito religioso. E eu estou longe disso, eu tenho pavor desse troço, sabe, dessa coisa seca, parece que tudo está distante, parece que as coisas, parece que a presença do mistério está muito longe, não está perto. Por isso que o Espírito Santo faz com que o meu relacionamento com o Pai, na convivência comunitária, na adoração comunitária, se torne algo vivo, né? E ele acaba me ajudando, de uma certa forma, a experimentar todos os benefícios que eu tenho como aquele que um dia abraçou a fé em Cristo Jesus, né? Então isso é muito lindo, né? Muito lindo. É realmente por intermédio do Espírito Santo que a gente experimenta essa doce presença do Pai quando nós estamos juntos, comunitariamente, adorando a Ele. Isso para mim é uma riqueza. Não importa se tem música, se não tem música, não importa se é com a banda completa, se é com violão. Cara, olha, eu vou dizer, quando isso, a coisa parece que você está numa outra atmosfera, né?
E é isso que de uma certa forma, assim, é o que eu tenho buscado, né? É isso. Deixa eu só dar um testemunho. Resumidamente seria isso. Deixa eu só dar um testemunho, Arthur. Quando eu conheci o Manga, foi, acho que 2014 em Dourados. Não lembro se foi 2014 ou se foi antes. Eu lembro que era ano de Copa, né? Era um ano de Copa. Ou eliminatórias de Copa, acho que era eliminatórias de Copa 2012, alguma coisa assim. Convidei o Manga, ele graciosamente atendeu o convite e foi servir a Igreja Metodista Central em Dourados, que eu pastoreava na época. E assim, o Manga falando acerca da simplicidade na adoração, eu me lembro da gente todo preocupado, dizendo assim, cara, o Manga vai vir aí, nós temos que, né, caprichar, e busca um guitarrista bom numa igreja, e vou eu, daquele meu jeitão espalhafatoso para bateria, e pegamos um contrabaixista de primeira, aquela coisa toda, e vamos fazer o primeiro ensaio com o Manga, cara. De repente o Manga chega e fala assim, que tom que vocês tiraram? A gente fala, não, a gente tirou em todos, no tom que você quiser. Ele, não, toca no tom que vocês querem aí, que a igreja acompanha. Aí já foi uma primeira ruptura. Falou, meu, é mais simples do que a gente imaginava, né? E de fato, eu quero deixar claro aqui, quero testemunhar que essa simplicidade que o Manga fala é algo que ele vive na sua trajetória, no seu ministério, né? E isso eu queria deixar evidente aqui, que essa simplicidade que ele está transmitindo aqui, ela não é fake, é algo real, é algo que é inerente a esse cara, e glórias a Deus por isso, porque essa simplicidade já ensina muita gente, Mangá. Pô, obrigado, mas aí, obrigado, Paulo. Já que é para falar disso, eu vou lembrar que você me deu esse testemunho quando eu estava em Dourados, e você falou assim, você sabe que eu trouxe o Manga aqui, e a gente estava preocupado onde nós iríamos hospedá-lo. Você lembra que você falou isso para mim? Lembro, cara, lembro. E o que você falou para mim a respeito? Onde que ele gostaria de ficar? Não, o cara queria ficar em casa, a gente colocou ele no hotel para descansar, né? Mas terminava os compromissos, a gente ia para casa assistir jogo, né, Manga, e tomar chá. Então, e por que você falou isso? Eu estava lembrando disso, porque isso demonstra exatamente esse texto aí. Manga, na última parola a gente conversou a respeito de como às vezes a gente está aqui, um ministrando para o outro. A gente faz esse momento aqui, um momento da gente compartilhar a palavra, como a gente entendeu, como uma forma da gente levar o evangelho. Mas muitas vezes um está falando uma coisa, a gente para e fala, rapaz do céu, esse é meu amigo que está ministrando algo nesse sentido para mim aqui. E a gente aprende muitas coisas um com o outro aqui. E eu me lembro desse dia, quando o Paulinho testemunhou a respeito disso. E ouvindo você falar isso sobre Atos, aqui o desejo do nosso coração não é engordar o coração de um do outro aqui, não é isso, mas é, de fato e de verdade, a gente conseguir alcançar o coração das pessoas na simplicidade. E lendo esse Atos 2,47, isso aí, de fato, é um marco nos paroleiros. Com essa última participação aqui do nosso Mente Brilhante, nós vamos chegar ao final do primeiro bloco desta parola 59 sobre adoração comunitária. Então, fica aqui o convite para você nos seguir nas nossas redes sociais. Também seguir lá o Luciano Manga. Manga, qual que é o teu Instagram, Manga? Luciano Manga Oficial. Luciano Manga Oficial. E também lá no Spotify tem um podcast Pano pra Manga. Esperamos você no próximo bloco. Não perca. Fica com a gente aí. Até daqui a pouquinho.